Dia 16 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Uma nova estação. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 e 4. Esse texto que nós acabamos de ler é uma orientação de Deus para o profeta Elias. Deus levantou o profeta Elias para que fosse até o rei Acabe, que era o rei de Israel, para decretar que não haveria chuva sobre Israel por causa da desobediência do povo. O rei Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha dos Sidônios. Ela tinha vindo desse povo e ela implantou em Israel uma adoração ao deus Baal. Baal era um deus que o povo de Israel começou a fazer sacrifícios para esse deus, dizendo que Baal era o deus da agricultura. Então Deus mandou o profeta Elias decretar que não haveria chuva sobre Israel, para provar para todos os israelitas que somente Deus era Deus e que Baal não era Deus de nada. Então, quando Elias cumpre a determinação de Deus, vai até o rei Acabe e diz: não vai haver chuva em Israel. Só quando eu falar que vai chover e que vai chover, surgiu um novo tempo, um tempo de seca, um tempo de dificuldades. Mas Deus disse para Elias assim: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Deus deu essa ordem para que Elias tivesse água e alimento. Um detalhe interessante nessa história é que os corvos são animais, são aves de rapina. Elas não trazem comida para ninguém. Mas quando Deus dá ordem para os corvos alimentarem Elias, os corvos traziam comida para ele. Então, vamos ler aqui o devocional de hoje. Deus havia feito grandes coisas na vida do profeta Elias, o qual, após posicionar-se contra o rei Acabe, confrontando a sua idolatria a Baal em obediência ao Senhor, retirou-se para a beira de um rio, onde diariamente era alimentado por corvos. Com isso, nenhuma provisão lhe faltava. Entretanto, veio uma grande seca naquela região, e o Senhor o conduziu para outro lugar. Aprendemos com isso que há coisas na nossa vida que Deus faz, mas que Ele mesmo muda. A mesma porta que Ele abre hoje pode fechar amanhã. Ele faz isso para nos levar para uma nova estação, a fim de fazer coisas novas em outro nível, dando-nos a oportunidade de novos sonhos, novas conquistas e novas realizações que estão à nossa espera. O grande problema é que muitas vezes queremos ficar no lugar onde nos acomodamos, na nossa zona de conforto. Entenda que Deus é um Deus presente, que jamais vai nos conduzir à morte, à incerteza e à escassez. Ele permite circunstâncias contrárias porque quer usá-las para o nosso crescimento e mudança. Então não se prenda à sua condição atual, por mais confortável que ela seja, mas confie nas indicações dadas pelo Senhor. Por mais que a insegurança venha, confie. Hoje é o dia oportuno para você ouvir a voz do Mestre e continuar. Medite no que Ele está orientando você a fazer neste tempo e compreenda que as estações e as circunstâncias podem mudar,
mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O segredo para a sua história mudar é você confiar no que o Senhor lhe indicar, pois Ele está cuidando de tudo. A frase de hoje é Deus quem o conduz a novas conquistas e realizações. Lendo mais uma vez, é Deus quem o conduz a novas conquistas e realizações. Hoje é o dia 228 de 365, a leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 31, e a palavra-chave de hoje é ouvir. Que você possa ouvir aquilo que Deus está falando com você. Deus quer trazer uma nova estação para a sua vida. Da mesma forma como Deus fez com o profeta Elias, que foi até o rei Acabe e decretou: não vai chover, e Deus mandou que ele fosse para perto do riacho de Querite. Depois ele ficou lá no riacho de Querite. Se você ler a história com detalhes no livro de 1 Reis, chegou o tempo em que o ribeiro ficou completamente seco, e Deus mandou que ele saísse de perto daquele ribeiro e que ele fosse para uma outra cidade. Ele foi para uma cidade onde ele foi recebido na casa de uma viúva, que tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas Deus preparou a multiplicação do azeite e da farinha, e não faltou alimento na casa daquela viúva, que ficou sustentando Elias durante mais um tempo. Até que chegou o tempo que Deus mandou ele conversar com o rei Acabe para fazer um desafio contra os profetas de Baal. Deus usou Elias para mostrar claramente que só ele é Deus e que Baal não era Deus da agricultura, coisa nenhuma. Só ele é Deus. Mas durante todo o tempo da seca, Deus cuidou de Elias. Assim como ele cuida de você quando ele permite circunstâncias que tiram você da zona de conforto e colocam você em outras situações que podem parecer desafiadoras agora, mas que estão carregando você para um novo vento, para uma nova rota, para um novo caminho, para uma nova direção, por onde Deus quer levar você. Então, esteja alerta para as estações que Deus vem trazendo na sua vida e ouça o que Ele tem a dizer a você. A palavra-chave de hoje é ouvir, que você tenha o coração aberto para ouvir as palavras que Deus tem para a sua vida, para chegar à nova estação que Ele já reservou e preparou para o seu caminho. A leitura bíblica indicada é Jó capítulo 31, mas nós vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Então, se você quiser acompanhar o devocional, a indicação do devocional, abra sua Bíblia depois e leia Jó 31. Nós vamos fazer a leitura de Eclesiastes capítulo 3, porque esse capítulo fala a respeito do tempo. De tudo que Deus faz na nossa vida, tem um tempo. E a mensagem de hoje foi uma nova estação. Nós precisamos entender que Deus tem estações na nossa vida. Da mesma forma como num jogo de videogame, quando você tem que passar por fases, por etapas, a nossa vida também é assim. Muitas vezes Deus faz que você passe por desafios maiores para que você desenvolva força, para que você desenvolva conhecimento, para que você desenvolva maturidade, para que você desenvolva disciplina, para que você possa avançar e passar de nível, passar de fase que Deus quer que você passe. Então, vamos ler Eclesiastes, capítulo 3.
Aqui está escrito assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Quando eu leio esse versículo 1, que tudo neste mundo tem o seu tempo, eu lembro que tem muitas pessoas que estão saindo da adolescência para a juventude e da juventude para a idade adulta, e que existem muitas pessoas que estão se recusando a vencer os desafios da vida para ganhar maturidade. Muitos cristãos têm sofrido, padecido, porque se recusam a amadurecer. Querem continuar como se estivessem na casa dos seus pais, quando já estão casados, e deveriam construir uma nova história com o seu cônjuge, mas ainda querem lembrar da vida que tinham quando moravam com seus pais. Existem muitas pessoas que querem ficar no mesmo emprego, no mesmo negócio, na mesma condição, no mesmo bairro, na mesma cidade, quando Deus está chamando para uma nova estação. Então, aqui no verso 1 de Eclesiastes 3, fala que tudo neste mundo tem o seu tempo. Se você tem percebido que algo na sua vida já não é como antes, que Deus tem chamado você para novos desafios, é tempo de se lançar, é tempo de buscar o conhecimento. Se alguém já convidou você para ir até para uma outra nação, para começar um negócio ou aprender novas coisas, por que você está retardando o processo de Deus e não vai e não se matricula para aprender uma nova língua, a língua para o país que você sabe que tem um chamado e que tem que ir para lá? Então, tudo neste mundo tem o seu tempo. Por que você se recusa a abandonar os hábitos que você aprendeu e adquiriu na casa dos seus pais e dentro do seu relacionamento não se dispõe a aprender e a alinhar uma nova história, uma nova vida com seu marido e com a sua esposa? Então, tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, disse assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei das coisas que são de menino. Então, cada coisa tem a sua ocasião. Verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer. Quem sabe você perdeu algum familiar, quem sabe foi o seu pai, a sua mãe, uma pessoa muito importante para você, quem sabe foi o seu marido, a sua esposa, mas se a pessoa partiu, essa foi a vontade de Deus. Deus tem o domínio, o controle sobre a vida de cada pessoa. Então é tempo de você chorar, mas também existe o tempo de você se reerguer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Qual o tempo que você está? Existe o tempo de economizar. Existe também o tempo de abundância. Existe o tempo em que se pode desperdiçar. É preciso estar atento ao tempo que você está vivendo para tomar a decisão certa em cada um dos tempos que Deus tem permitido na sua vida. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Como você lida com as suas respostas nos seus relacionamentos? Você sabe o tempo de calar? Ou você é aquela pessoa de pavio curto, estourada, que não tem autodomínio, não tem autocontrole e vai falando tudo que vem na sua mente de forma apressada?
Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então aqui nós vemos que Deus, ele marca o tempo para cada coisa. Ele mesmo colocou em nós o desejo de entender o que aconteceu e a vontade de entender o que pode vir a acontecer. Mas ele nunca deixa que saibamos completamente o que ele faz, porque ele é Deus. A soberania permanece na mão dele. Verso 12. Então eu entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Então preste atenção nesse verso 12. Eu entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. 13. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Que você saiba administrar o seu tempo, usar o seu tempo, entendendo que você deve fazer o melhor para que você esteja bem, para que você possa viver cada estação. Mas a mensagem de hoje fala que Deus tem uma nova estação. Seja qual for a nova estação que Deus tem para a sua vida, Ele sempre vai estar com você. Sempre que você abrir o seu coração, estiver em comunhão com Ele, conversando com Ele em oração, meditando na palavra dEle, Ele estará com você. Que você possa ouvir a voz de Deus e vencer todas as fases e etapas da sua vida até chegar ao céu. Agora eu faço um convite colocando aqui na tela a oração de confissão. Nessa oração, você confessa que você precisa de Jesus. Deus enviou Jesus para entregar a sua vida pela humanidade. Ele encarnou como Verbo divino, anunciou o reino de Deus e morreu por todos nós, para que pelo sangue dele recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Quando você confessa que quer Jesus, que você aceita Ele como Senhor e Salvador, você reconhece que tem pecados e precisa de Jesus para receber o perdão dos pecados. E com isso, quando você aceita Ele, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus, a presença de Deus na sua vida. E é Ele que guia você até o céu. E Ele registra o seu nome no livro da vida, que é o cartório de Deus. Quando uma criança nasce, ela recebe o nome registrado no cartório. Quando você recebe Jesus e confessa a Ele, você tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida. E essa oração é feita em nome de Jesus, porque você está orando para Jesus, que recebe a oração e entrega a sua vida e recebe você e intercede por você junto ao Pai. Então, pause esse vídeo, ligue o seu coração e o seu pensamento com Deus e faça essa oração que está aqui na tela para receber a Jesus. Eu vou fazer essa oração, vou dizer essa oração, porque pode ser que você esteja ouvindo essa mensagem e não esteja assistindo na tela. Então, se esse é o seu caso, a oração, eu vou falar essa oração e você pode ir repetindo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome
no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva. Somente Ele merece receber a nossa oração. Ore somente em nome de Jesus. Foi Ele que morreu por nós, é Ele que está vivo à direita de Deus, que escuta suas orações e vai levá-la a Deus Pai. Compartilhe essa mensagem com uma pessoa que está passando por uma situação difícil e está pensando que Deus esqueceu dela. Deus tem uma nova estação. E se você tem passado por um tempo difícil, Deus tem um tempo para cada coisa. Existe o tempo de cantar. Existe o tempo da resposta e da vitória de Deus. Tenha confiança e certeza disso. Não desanime. Ouça a voz do Senhor. E compartilhe essa mensagem para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que precisa ouvir essa mensagem de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sempre amém, e graças a Deus. Amém.